Fala, povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta, trazendo mais um vídeo para vocês, desta vez sobre toda a minha coleção do escritor Robert E. Howard, seja nos livros, seja nos quadrinhos, tá, galera? E em todas as suas adaptações de todos os seus personagens, tá? Nós temos livros aí do Solomon Kane, do Rei Kur, da Dark Agnes, da Red Sonja e quadrinhos igualmente desses personagens. Vou mostrar tudo que eu tenho aqui. Vou mostrar algumas curiosidades, por exemplo, qual que é a diferença do Conan do Pipoca e Nanquim para o Conan da editora Conrad? Qual que é a diferença do Conan Bárbaro para o Conan da Espada Selvagem, para o Conan francês, para o Conan italiano, para o Conan brasileiro? Tudo isso eu vou trazer aqui no canal. Mas atenção, isso daqui não é um mergulho aprofundado na obra howardiana ou um guia de leitura, nem nada nesse sentido, tá, galera? Vou dar algumas informações gerais, é um vídeo mais para mostrar a minha coleção. Por que estou fazendo esse vídeo? Porque ao longo deste ano, ao longo dos próximos anos, teremos uma série de vídeos aqui no canal sobre a obra howardiana e suas adaptações. Tem muita coisa ainda para eu ler. Vou falar isso, aliás, né? O que eu já li, o que falta ler, o que falta comprar, o que falta ser lançado aqui no Brasil. Então tudo isso eu vou adentrar, mas essas coisas mais específicas, de curiosidades e tudo mais, ficarão para vídeos futuros, tá certo? Esclarecido isso, bora pro vídeo. Galera, como sempre, já curta, comenta e compartilha, me segue aqui e no Instagram, @Biblioteca Bruta, e confira também o trabalho dos canais parceiros, né? O Andrew do Arsenal Books, o Reives Lorenzoni, que está aí lançando seu último livro de fantasia nacional, uma trilogia, e o Rodrigão 1002, tá? Eu atesto a qualidade de todos esses canais, vão lá conferir a obra deles. Aí na descrição do vídeo você encontra também link para o nosso grupo lá no WhatsApp, também link geral para suas compras na Amazon, que assim você ajuda o canal, tá certo? Muito obrigado e bora pro vídeo. Bom, galera, vamos lá. O Robert Howard, ele morreu cedo, né? Ele morreu em 1936. A sua vida como escritor começa ali mais ou menos em 1922, 23, e ele alcança seu primeiro sucesso, digamos assim, com o personagem Solomon Kane, que eu tenho aqui nessa belíssima edição da Pipoca e Nanquim. Ninguém pode reclamar das edições da Pipoca e Nanquim no quesito beleza, tá, galera? Ninguém pode. Além dessa edição aqui do Solomon Kane, eu também tenho uma da editora Generale, que vocês estão vendo a capa aí, uma capa azul, só que ela tá perdida lá na casa da minha mãe, tá? Eu procurei bastante, não achei. Ainda vou fazer um vídeo específico do Solomon Kane, como eu falei, teremos uma série de vídeos aí sobre a obra howardiana daqui pra frente, e lá eu espero conseguir mostrar essa outra versão para você. O curioso é que tanto essa edição do Pipoca e Nanquim quanto essa da Generale, ambas são traduções do Alexandre Calari, tá? Mas tem diferenças nessas traduções também, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Todas as edições do Pipoca e Nanquim em capa dura trazem essa capa de acetato, né, que você consegue tirar, e aí a capa fica só com a arte maravilhosa. Tem belíssimas artes de guarda. Aliás, vocês vão ver aqui em todos os livros que eu apresentar para vocês, os personagens do Howard têm excelentes guardas de capa aqui pelo Pipoca e Nanquim. Excelentes artes, né? Já o Conan não, todas as edições do Conan têm apenas a reprodução do mapa da Ereboriana. Eu acho que nos volumes de encapa cartão que o Pipoca e Nanquim lançou do Conan, ele tá um pouquinho melhor no quesito arte, tá? Mas todos os outros personagens do Howard aqui na versão capa dura têm artes mais belas. Pelo menos é a minha opinião, tá? Então aqui, galera, o que eu já li aqui? Eu li algumas coisas, diria que eu li metade mais ou menos, tá? Então ainda tem conteúdo inédito para mim. O Solomon Kane, ele é um personagem aqui puritano, ele vai estar ali num contexto histórico lá na era dos Tudors, na Inglaterra. Então ele viaja ali tanto pela Europa quanto pela África, realizando algumas missões, ajudando pessoas e tudo mais, tá? Ele se considera um puritano mais do que ele realmente é. Tem histórias magníficas aqui. Quem já leu tudo da obra do Howard, né, fala que Solomon Kane provavelmente é o personagem mais bem escrito dele, tá? Do que eu li, tô chegando mais ou menos a essa conclusão também de que esse personagem aqui é muito bom. O que faltaria trazer do Solomon Kane aqui é que ele também tem algumas histórias feitas por outros escritores, né, posteriormente. Um deles, por exemplo, o Carl Edward Wagner, escritor do Kane, tá? Essas coisas eu acho que nunca saíram aqui no Brasil. Howard começa a escrever lá para 22, 23, começa a publicar e tem seu primeiro sucesso mais ou menos aqui em 28 com Solomon Kane.
Em 29, ele dá uma estouradinha para valer, com as duas obras, né? Uma obra marítima, que não saiu aqui no Brasil, e a outra com o Rei Ku. O Rei Ku, ele é um Atlante, galera. Ele vai se passar ali no mesmo contexto do Conan. Ele é um antepassado, digamos assim, ele está mais no passado dessa era. Então tá aqui a capa, lombada, quarta capa. Tá aqui as guardas, olha só, sempre com belíssimas artes. Então, ele é um Atlante, então, né? Ele vai viver diversas aventuras, ele vai ser expulso de Atlântida e tudo mais, tá? Ele é muito parecido com o Conan, ele é um excelente guerreiro, forte, tudo mais, só que ele é mais introspectivo, ele é um pouco mais filosófico, tá? Eu confesso para vocês que desse daqui eu não li nada. Então, este livro todo aqui para mim me é inédito, e como fato curioso, é o primeiro livro de todos aqui do Pipoca e Nanquim que não tem tradução do Alexandre Calari, tá? É a tradução da Dandara, deixa eu ver aqui, Dandara, alguma coisa, Poff, Dandara Palankoff, tá? Então fica esta curiosidade. Também, como sempre, tem belíssimas artes internas que vão preenchendo aí todo o livro. Olha aí. Tá certo. Antes de entrar no Conan, vou terminar de falar dos outros personagens dele, ó. Aí nós temos também o Bran Mak-Morn, que é aqui o rei dos Pictos, o último rei dos Pictos, né? Muita gente, quando fala do Bran Mak-Morn, fala que ele é o rei dos Pictos, acha que essa obra aqui está muito ligada com o Conan, mas ela não está, tá, galera? Ela está mais ali na Europa, na época dos romanos, mais ou menos. Os Pictos, eles têm na obra do Conan, mas é algo bem lá para trás, né? Se você for pegar o Conan mesmo, o Howard explica que a era iboriana é uma era muito tempo atrás, antes da nossa era atual, tá? Então aqui, novamente, belíssimas guardas. Tá aí o Bran Mak-Morn lá como o último rei dos Pictos. Os Pictos aqui eles já viraram tribos mais selvagens e tal, mas o Bran Mak-Morn é o último rei de uma linhagem aí um pouco mais ativa, mais civilizada, né? Então ele vai combater os romanos e tudo mais dessa história. Então ela puxa mais para uma ficção histórica, tá, galera? Novamente, como sempre, traz aqui belíssimas artes. Deixa eu ver o que eu li aqui. Deixa eu lembrar. Então aqui você vê, por exemplo, a representação de um padre até, ó. Então você vai ter diversas... Ele tá mais neste contexto, né? Aí, como sempre falei, belíssimas artes. Olha essa aqui, que da hora. Bom, vamos lá, o que me falta ler aqui então? Eu li aqui todos os contos, tá? Os extras, que pega aí da folha 213 até quase 400 aqui, eu não li nada ainda, tá? Então, tem bastante coisa a ser lida aqui também. Mais recentemente, o Pipoca e Nanquim trouxe mais uma coletânea de contos aí do Robert Howard, na figura aqui deste livraço chamado Dark Agnes e Outras Histórias. Aqui, galera, são basicamente só histórias de personagens do Howard de ficção histórica, tá? Então aqui a gente começa com essa belíssima guarda. Mais uma outra guarda aqui muito bonitona. Essa daqui eu já mostrei um pouquinho num book haul. Tem diversas artes aqui novamente, excelentes, magníficas, tá? A Dark Agnes mesmo, ela tem umas 3 histórias aqui dentro, mais ou menos, umas 3 ou 5. Aí tem uma história da Red Sonja, que é bem diferente da Red Sonja que a galera conhece dos quadrinhos, né? Ela é uma guerreira do século XVI. Aqui é a Dark Agnes, olha aí. E aí nós vamos ter aqui um cavaleiro templário chamado Cormac Fitzroy, que é o quem mais eu tô empolgado para ler, e diversos outros personagens, tá? Esse daqui saiu agora em janeiro de 2026, então é completamente... Sim, só não é inédito porque a história da Red Sonja eu já li em outras publicações, tá? Então tá aí. Então todos eles juntos formam essa belíssima coleçãozinha aqui. Vamos entrar então agora nos livros do Conan propriamente dito, né? O Pipoca e Nanquim lançou tudo compilado em 3 volumes, ó. Este daqui é o volume 1. Como eu falei para vocês, a guarda já é mais chatinha, né? Só tem aqui o mapa da era iboriana.
mas tem diversas artes internas, mas ainda assim eu prefiro as artes dos outros personagens, tá? Que Pipoca e Nanquim pegou uma vibe mais de trazer as artes clássicas, né, com que as histórias foram publicadas. E o Conan, o Robert Howard começa a publicar mais ou menos ali em 1932, tá? Lembrando que ele não morreu em 1936. Então, assim, nessa curta trajetória do Robert Howard, ele escreveu mais de 300 contos, galera. Ele foi um autor extremamente prolífero e muita coisa dele foi publicada apenas após a sua morte, tá? Então aqui nós temos o volume 2. Todos os 3 volumes são traduzidos pelo Alexandre Calari. Pipoca e Nanquim começou a publicar em 2017, tá? Um por ano. Então tá aí o volume 2. Do volume 2 ao volume 3 ele já... Eu sinto que eles deram uma melhorada nesse quesito das artes internas aqui, tá? Aí você vai tendo diversas pequenas artes também ao longo do livro. Aí, certo? Esse terceiro volume aqui, galera, foi o que coroou a coleção do Pipoca e Nanquim, tá? Porque com isso eles conseguiram publicar basicamente tudo que saiu de Conan pelo Robert Howard, coisa que as edições anteriores não conseguiram fazer, tá? Logo, logo eu vou mostrar para vocês aí um comparativo. E aqui tá também a última coisa inédita do Conan para mim, que é algumas histórias que tem aqui, como por exemplo, A Hora do Dragão, que é o único romance uma novela que o Robert Howard escreveu. Aqui também eu não li ainda Pregos Vermelhos e não li esse aqui, Uma Bruxa Nascerá. Então tem bastante coisa aqui ainda para eu conhecer da história do Conan. Novamente, belíssimas artes internas, como sempre. Caiu aqui o marcador de páginas. Com isso, o Pipoca ele conseguiu trazer, se eu não me engano, 25 histórias do Conan, tá? Todas elas, basicamente, diversos extras também saíram aqui ao longo dos livros. Aí agora eu vou mostrar para vocês que eu também tenho essas histórias do Conan publicadas por outras editoras. Então, ó, forma então essa lombadinha maravilhosa aqui. Eu também tenho essas histórias do Conan publicadas aqui pela editora Conrad, olha só. Ela trouxe aqui 2 volumes. Essas artes aqui, se eu não me engano, até estão ali nas edições do Pipoca e Nanquim, tá? E foi por aqui que eu li a primeira vez a obra do Howard, tá? Então a Conrad lançou lá atrás, eu peguei e li, já um tempo depois de já ter lançado. Depois, com o tempo, isso daqui passou a ficar caríssimo, caríssimo, caríssimo. Aí o Pipoca começou a lançar as edições dela, como ia ser algo mais completo, eu me desfiz dessas edições aqui. E aí, conforme eu fui lendo as histórias que o Pipoca lançou, eu falei, cara, tem algumas diferenças de traduções aqui, né? E eu não tenho até hoje muita certeza de qual eu prefiro, tá? Algumas histórias eu prefiro aqui, algumas histórias eu prefiro lá, então tem essas diferenças de tradução. Mas a Conrad deixou o serviço incompleto, né? Como vocês estão vendo, são apenas 2 volumes, que aí a editora Generale lançou essa edição aqui, que trouxe mais algumas histórias que não tinham sido publicadas pela Conrad. E aqui nós temos de novo A Hora do Dragão, entre algumas outras histórias. Mas ainda assim, galera, esses 3 volumes aqui não dá o que foi publicado na versão do Pipoca e Nanquim, tá? Aqui a gente vai ter um total de 20 histórias do Conan, Pipoca e Nanquim dá umas 25, então faltam algumas coisas lá. Faltam algumas coisas aqui, tá? Mas eu mantenho isso pela curiosidade, né? Pela coleção, porque eu sou um verme de Conan, então eu mantenho isso pela coleção, pela curiosidade. E essa edição aqui, por exemplo, assim como o Solomon Kane, que a Generale lançou, era traduzido pelo Calari, esse Conan aqui também foi traduzido pelo Alexandre Calari, mas tem diferenças na tradução, tá? Diferenças mínimas, mas tem. Então eu mantenho aqui como curiosidade. Essas aqui então já são traduzidas por outra pessoa e as diferenças são maiores, ó. Vamos dar uma conferida? Vou pegar a história da capa aqui, que é a filha do gigante de gelo, olha só. Aqui na edição da Conrad ela fala assim, ó: o barulho metálico das espadas e dos machados de guerra havia desaparecido. Os gritos de morte já não ecoavam no céu. O silêncio cobria a neve manchada de vermelho. Então essa é a frase que abre a filha do gigante de gelo aqui. Na edição do Pipoca e Nanquim tá aqui no volume 2, vou ler para vocês, ó. O retinir das espadas tinha morrido. Os gritos da matança haviam cessado. Silêncio pairava sobre a neve manchada de sangue. Então aqui vocês viram que há algumas diferenças já maiores, né, mais gritantes. E essas diferenças em alguns livros são bem maiores, tal. A impressão que eu tenho é
Enquanto aqui no Pipoca e Nanquim a gente tem uma tradução um pouco mais literal da que o Howard escreveu, né? Então, por exemplo, assim, se o Howard usou 10 palavras para escrever uma frase, o Pipoca vai usar, sei lá, 12 para descrever a mesma frase. Aqui o pessoal já tomou uma liberdade um pouquinho maior para tentar trazer um pouquinho mais, com mais força, algumas expressões americanas, algumas expressões do Howard. Então eles vão usar aqui umas 15, 16 palavras. Então algumas histórias eu prefiro aqui, algumas histórias eu prefiro ali. Então por isso depois de um tempo, eu fui lá e recomprei essas edições aqui, tá? Hoje em dia, galera, se você só quer conhecer o Howard, não quer colecionar, só quer conhecer, vale a pena você ir atrás dessas edições aqui, tá? Elas estão baratíssimas aí no mercado. Tô vendo a galera vendendo por 15, 20 reais cada edição, tá? Enquanto que essas capas duras aqui hoje em dia já são impossíveis, eles já falaram que não vão relançar mais, eles lançam numa versão capa cartão num box dos 3 volumes, tá? Que ainda assim também tá caro, tá uns 170 reais. Então fica aí esta curiosidade e fica aí o motivo do porquê eu mantenho essas edições aqui, tá? Tem diferença na tradução, principalmente nessas 2 primeiras aqui, além do valor sentimental de eu ter conhecido a obra escrita do Howard por aqui, tá? Depois disso eu tenho mais 2 livros do Conan aqui. Este daqui, também lançado pelo Pipoca e Nanquim, já foi escrito pelo Ellis Sprague de Camp e é a novelização do filme, tá? Dizem que isso daqui é excelente, tá, galera? Então aqui você tem toda a parte gráfica. Eu não gostei que o Pipoca e Nanquim fez aqui, que ficou ao contrário, ó. Tudo que tá na lombada sobe, enquanto que aqui tudo desce. Isso me dá um nervoso, cara. Então eles fizeram bonitinho, ficar do mesmo tamanho, capa dura, mas eles me colocam essa coisa invertida. Isso me deu um... Pô, os caras têm todo cuidado, né, e fazem assim, né, e fiquei meio chateado, mas beleza. Dizem que isso daqui é muito bom, viu, galera? Quem leu fala que consegue melhorar o filme bastante, tá? A guarda aqui novamente é só o mapa da Ereboriana, e é isso. Já esse daqui é um pouquinho mais curioso, ó. Esse daqui foi lançado pela editora Alta Novel. Aqui nós temos Conan, o Sangue da Serpente, escrito pelo Stirling. E aqui o Stirling, ele pega um fato curioso. Ele pegou aquela história Pregos Vermelhos, que é uma das inéditas para mim, e ele fala assim, o que será que aconteceu antes do Conan chegar nessa história? E ele vai e escreve um romance, que é o Sangue da Serpente, que se passa imediatamente antes da história Pregos Vermelhos, tá? Tanto é que aqui no final, depois do romance, a gente tem também o conto dos Pregos Vermelhos, tá? Começa aqui na página 249, desculpa. Então aqui, depois que termina o romance, começa o conto Pregos Vermelhos, né? Eles fazem a sequência aqui legal. E aí fica a curiosidade, né, galera? Além, depois das histórias do Conan, diversos outros escritores lançaram obras, romances que tomam as obras do Howard como inspiração. Então eles lançaram diversos outros romances aí que falam sobre Conan em diversas aventuras novas. Se eu não me engano, oficialmente são 56 outras histórias. Essa daqui seria a 57ª. E nós temos aí diversos autores que publicaram elas, tá? Como, por exemplo, o John Maddox, o próprio Ellis Sprague de Camp, o Steve Perry, o Roland Green e o Robert Jordan, tá? O Robert Jordan é criador da Roda do Tempo. Antes de escrever Roda do Tempo, ele estava escrevendo aí histórias pastiches do Conan, tá? Ele escreveu 7 histórias, tá? Então daria para trazer essas histórias aqui no Brasil compiladas por autor, tá? Por exemplo, o Robert Jordan poderia vir aí compilado em uns 3 volumes, ou então vir lançado em 2 boxes, né? Um box com 4 histórias, um box com 3 histórias, enfim. Mas é bastante história para trazer, é um monte de história que eu tenho extrema curiosidade para ler. Novamente tem uma história do Conan do Carl Edward Wagner, né? Criador do Kane. Infelizmente nenhuma editora ainda se propôs a fazer isso. Eu nem sei se isso já foi lançado no Brasil algum dia, alguma delas aí, ainda que separadamente, tá? Vou pesquisar para os vídeos futuros mais específicos sobre esses assuntos, tá certo? Então fica a curiosidade, este livro aqui é bem 880, tá? Tem gente que gostou muito, tem gente que não gostou nem um pouco. Então com isso, forma-se aqui então toda a minha coleção de Conan especificamente, certo? Olha aí, até pesado de virar, mas essas edições aqui, adições desses outros personagens. Pipoca e Nanquim, infelizmente, não vai trazer mais nada do Robert E. Howard este ano, tá? Eles falaram que volta com o autor em 2027. Bom, galera, as adaptações de Conan para quadrinhos começam lá nos anos 70, mais especificamente em 1970, com Conan o Bárbaro.
Essa publicação aqui vai até 1993, reunindo aí 275 edições, tá? Aqui no Brasil, a última vez de publicação dela está sendo aqui nesses ônibus da Panini. Ônibus é um tipo de compilado que reúne muitas histórias ao mesmo tempo, tá? Então aqui você vê todas as edições que este encadernado aqui está reunindo neste único volume. Serão 10 volumões desse daqui, já saíram 9, eu tenho todos os 9, não vou mostrar os 9 aqui, são pesadíssimos pra caramba. Este daqui é a edição número 9, tá? Serão 10 no total, falta lançar um. Bom, galera, como eu falei, são 275 edições. O Roy Thomas foi quem começou a escrever as histórias, ele fica aqui da edição 1 até a 115, o que dá aí o Omnibus 1 até o volume 4, e depois ele volta lá no finalzinho da fase toda, tá? Que é o Omnibus volume 10 que falta lançar. O outro principal artista aqui que nós temos é o John Buscema, tá? O John Buscema fica ali da edição 25 até a 190, o que dá ali o Omnibus 2 até o Omnibus 7. A edição 25 e 26 são as duas últimas do Omnibus 1, tá? Então ele fica realmente do 2 ao 7. Mas tem diversos outros artistas que vão aparecendo aí ao longo do tempo mesmo nessas histórias, tá? Então aqui, galera, ó, essa edição aqui você tira a sobrecapa, sempre tirem a sobrecapa, tá? Então ela abre aqui, não tem nada na guarda. Logo a gente já tem um editorial e muitos extras aqui, né? Até que a gente finalmente chega aqui na publicação número 1 do Conan. Reparem aqui, galera, como o Conan ele era muito mais esguio. Ele ainda era forte, mas ele era mais esguio do que musculoso, né? A força dele era diferente, ele era alto, esguio, ele tinha esse capacete com chifres aqui, né, que vai ficar bem característico do Conan no começo aqui das histórias. Quem fazia esses desenhos era o Barry Windsor Smith, que desenhava muito bem, mas eu não gosto lá muito do Conan dele não, tá? Prefiro o que o John Buscema passa a fazer a partir da edição 25, que é esse Conan mais parrudo que a gente conhece, com essa cara mais de índio, com essa cara mais de guerreiro, brabo, enquanto aqui no Barry Windsor Smith, que nem eu falei, né, além de ser mais alto e esguio, ele tem esse cabelo mais longo, ela tem essa cara mais afinada e tudo mais, né? No total aqui, galera, as histórias de Conan o Bárbaro, ao longo das suas 275 edições, adaptaram em mais ou menos umas 10 histórias originais do Robert E. Howard, tá? Então, assim, a grande maioria, em todas as fases do Conan, tá? Todas as adaptações do Conan em quadrinho, a grandíssima maioria serão de histórias originais para os quadrinhos, tá? Histórias inéditas, muitas histórias até que vão pegar contos do Conan, né? E vão preencher lacunas, né? Ah, o que aconteceu entre o conto tal e o conto tal? Ah, no conto Y tem uma passagem de tempo grande, o que aconteceu no meio desse tempo? Ah, o conto Z começa com o Conan chegando em tal lugar, mas como que ele chegou até lá? Então eles vão fazendo muitas dessas histórias e preenchendo essas lacunas. Olha aqui, já no começo temos o Conan junto com a Red Sonja. E aqui no finalzinho, o John Buscema chega, a gente vê ele mais precisamente aqui no volume 2, esse Conan já mais parrudo. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, ó. Então aqui a gente já pode ver um Conan já bem mais forte. O John Buscema ele vai definir todas as características do Conan daqui para frente, né? Seja aqui, seja em qualquer outra revista, todo mundo meio que tenta emular um pouquinho o que ele fez aqui, né? Olha aí. Então, galera, o que eu já li aqui da Espada do Conan o Bárbaro, né? Eu já li todo o volume 1, só que esse volume 1 eu não li aqui exatamente nessa edição da Panini, tá? Eu li nas edições que a Mythos estava lançando, que ela chamava de Crônicas Iborianas. Então ela lançou esse primeiro volume aqui dividido em 4, né? Aí você imagina, né, galera? Serão 10 volumes, se cada um deles fosse dividido entre 3 a 5 edições, porque tem uns maiores, tem uns menores, iriam ser aí quase 40 volumes, né, que a Mythos teria que lançar, impossível. E aí, então, é um dos motivos que eu amo e odeio os ônibus, né? Eu gosto porque facilita a publicação, quanto menos volumes, mais fácil é de uma série chegar até o fim. Muito mais fácil você publicar 10 do que você publicar 40, mas ao mesmo tempo os ônibus são desconfortáveis de ler. É muito fácil de você estragar essa sobrecapa, é muito fácil de você estragar a lombada, né? Por causa do peso, as páginas começam a cair, começam a descolar.
as páginas da costura. É muito fácil de você rasgar essa lombada extremamente fina que tem aqui atrás. Não dá para você ler em qualquer lugar, só de ficar segurando aqui, ó. Conforme o tempo vai passando, você está fazendo uma isometria gigantesca. Você sempre tem que ler em cima de uma mesa, confortável e tudo mais, né? Então assim, tem seus prós e contras. Eu prefiro aqueles capa dura de mais ou menos 300, 400 páginas. Para mim é o tamanho ideal, tá? A Conan o Bárbaro também, galera, uma outra coisa dela é que ela saía respeitando totalmente a Comic Code Authority, né? Que era uma lei que tinha lá nos Estados Unidos que dizia assim: saiu o quadrinho no formato tradicional de comics, colorido, é para criança, não pode falar de determinados assuntos, não pode demonstrar determinadas coisas, determinados temas e por aí vai, tá? Então tinha toda uma limitação do que eles podiam fazer. Isso deixou as histórias ruins? Jamais. Tem excelentes histórias aqui dentro, tá? Então não se preocupem com relação a isso. Mas tinha uma limitação no que podia falar, tinha uma limitação no que podia mostrar de sensualidade, nudez, sexo e tudo mais, de violência e por aí vai, tá? Isso tudo eles vão resolver lá na Espada Selvagem de Conan. Outra curiosidade, galera, é que esse daqui é o primeiro ônibus que a Panini lançou no Brasil, tá? Ela escolheu então o personagem Conan para começar a testar esse formato e lógico, Conan vende e vendeu muito bem. Na época, muita gente apostou assim, puta, são 10 volumes, a Panini não vai conseguir terminar. Ela vai só até o volume 4, que é onde termina a passagem do Roy Thomas. Ela chegou no volume 4 e lançou 5. Aí uma galera ficou assim, ah não, agora ela só vai até o volume 7, que é onde está a arte do John Buscema. Ela lançou o volume 8 e lançou o volume 9, agora falta apenas lançar o volume 10. Conan vende. Como eu estava falando, né, eu já li esse volume 1 pelas edições da Mitos, já li o volume 2 e o que eu li de histórias sortidas, né, que eu peguei aí em volumes antigos, conforme eu fui colecionando e lendo algumas coisas de Conan, eu diria que dá pra gente, se juntasse todas essas histórias ali, daria para dizer que eu li um terceiro ônibus ainda, mas são histórias extremamente esparramadas aqui e ali, tá? Então eu li no máximo 30% do Conan Bárbaro, tem muita coisa ainda para ler. Vamos pro próximo. Então, galera, por conta do Comic Code Authority, como eu falei, em 1974, querendo trazer histórias do Conan um pouco mais adultas, um pouco mais sérias, um pouco mais apelativas, às vezes, a Marvel foi lá e falou assim, ó, vamos sair desse código lançando algo completamente diferente. Vamos lançar uma revista do Conan em formato magazine, muito maior. Ela não vai para as bancas de jornal, ela vai para comic shops e livrarias. Ela não vai ser colorida, ela vai ser toda em preto e branco. Com isso sai então a Espada Selvagem de Conan, que com essas qualidades, né, com essas características, consegue burlar o Comic Code Authority, tá? Ela não é mais classificada como comics normal. Então com isso aqui nós temos histórias muito mais adultas, que mexem com temas mais sensíveis, que mexem mais com sexualidade e por aí com violência e por aí vai, tá? E é a fase áurea do Conan até hoje para muitos, tá, galera? Então aqui são no total 235 edições, de 1974 até 1995. Então ela começa e termina depois da Conan o Bárbaro, tá? Nessas 235 edições, nós temos aí novamente o Roy Thomas como um dos principais escritores, ele abre a revista, né, até o número 60 ele fica escrevendo, depois ele volta em outros momentos, outros escritores assumem. Chuck Dixon escreve bastante aqui, tá? Chuck Dixon, para quem não conhece o nome, é um dos principais escritores do Justiceiro até hoje. Praticamente todo o Batman dos anos 90 foi ele quem escreveu. Tudo que você tem de mitologia do Asa Noturna, do Robin, das Aves de Rapina, tudo veio ali nos anos 90 e tudo foi ele que criou essas primeiras revistas, essas primeiras histórias, tá? Então o cara, para histórias de ação, ele é extremamente foda, tá? Então aqui, galera, como eu falei para vocês, capas, histórias em preto e branco. Aqui no Brasil, essas 235 edições estão reunidas em 75 volumes, publicados aqui pela Panini, nesta coleção que vocês estão vendo aqui atrás, que forma uma lombada, né, escrita Espada Selvagem de Conan. Infelizmente, para mim, me faltam 5 edições, tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho, ó. Aqui é o volume 2, aqui o volume 3, não vou mostrar todas, tá? Vou mostrar as primeiras aqui, ó, volume 4. Essas capas são maravilhosas. Não, imagino que não tinha como você ir comprar Espada Selvagem de Conan e não comprar simplesmente pela capa, né?
Até quem não sabia o que se tratava, muito provavelmente comprava. Então aqui eu trouxe para vocês até a 8, e eu li até a edição aqui, a 19, e eu li até essa edição aqui, ó, até a 20. Então nessa coleção que a Panini trouxe de 75 volumes, eu li direto da 1 a 20, tá? Do 21 em diante, eu li muita coisa na Espada Selvagem da Abril. Mas galera, do mesmo jeito lá na Conan o Bárbaro, tá? Eu pegava o que eu achava, eu pegava o que eu encontrava. Então tem muita história que eu conheço só o final, tem muita história que eu conheço só o começo. A grande maioria das histórias eu não lembro. Mas aqui, se eu for fazer as contas, eu acho que eu li mais ou menos uns 45% da Espada Selvagem, tá? O que daria aí uns 35 dos 75 volumes, mais ou menos por aí. Então li mais, mas falta bastante coisa ainda. Então eu tô nessa saga aí para tentar ler tudo. Como eu estava falando, me faltam 5 números. Me faltam os números 66, 68, 69, 74 e 75. Faltavam mais, faltavam 8, mas o Rafael, lá do Pela Capa, encontrou algumas edições para mim lá em Belo Horizonte. Ele está me mandando a 65, a 70 e a 71. Muitíssimo obrigado, Rafael. Quando chegar, vou ter que até achar um espaçozinho aqui para colocar tudo, porque já não está cabendo aqui o que tem, né? Então, galera, depois começa a arte aqui, começa também com Barry Windsor Smith, depois o John Buscema entra e ele vai fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né? As artes continuam espetaculares, qualquer edição que você vai passando, as coisas aqui são fantásticas. Muita gente fala que só é bom mesmo até lá o volume 35, no máximo do 40, muita gente eu sei que comprou só até ali, mas do que eu já folheei das edições mais posteriores a isso, né, mesmo lá nos 60, 70, as artes continuam muito competentes também, tá? Eu não achei que deu uma caída desse jeito, não. Não sei com relação à história, como eu disse, é muita história escrita pelo Chuck Dixon, por exemplo, e eu gosto das histórias que o Chuck Dixon escreveu para outros personagens, né? Veremos com relação ao Conan quando eu chegar lá algum dia. Se lá na Conan o Bárbaro nós tivemos 10 contos do Howard adaptados, aqui na Espada Selvagem de Conan nós tivemos 18, tá, galera? Adaptaram aí quase tudo que saiu do Bárbaro, do Cimério. Olha essas artes aqui, né? Puta, é impossível não se deleitear com as artes que temos aqui, galera. Muito provavelmente, viu? A Panini, assim que ela terminar de lançar os ônibus que ela tá lançando lá do Conan Bárbaro, do Rei Cool, futuramente do Solomon Kane, do Rei Conan, muito provavelmente ela vai relançar toda essa Espada Selvagem aqui no formato ônibus, tá? Serão aí, acho que eu chuto uns 14 ônibus, porque lá nos Estados Unidos já saiu até o volume 11 e tá na edição 140, se eu não me engano, tá? De 235. Então vai pelo menos mais uns 3 ou 4 ônibus para eles reunirem tudo lá. Essas histórias aqui são mais longas do que os comics tradicionais, tá, galera? Olha isso, isso aqui é a adaptação de um conto, Os Profetas do Círculo Negro. Então leva muito mais tempo. Aí você me pergunta, Diego, quando sair os ônibus, você vai trocar as suas edições aí dessa coleção pelas do ônibus? Jamais, tá? Jamais, eu vou ficar com isso daqui. Eu gosto muito de cada vez que eu pego uma edição ter uma capa maravilhosa para ficar babando nela. Eu gosto muito desse formatinho, muito leve, muito confortável para ler. Como eu falei, o ônibus tem todas aquelas problemáticas para fazer essa leitura. Então eu vou ficar com isso daqui e torço até para que a Panini lance logo esses ônibus aí, porque vai que algumas pessoas começam a se desfazer dessas edições e eu posso completar a minha coleção, né? Então é isso, bora pro próximo. E o próximo aí eu vou mostrar num formato diferente de vídeo. Espero que vocês gostem. Depois disso, galera, vem a primeira repetição de histórias que eu tenho aqui. Por quê? Essas edições históricas, que só saíram 3, né? Esse aqui é o volume 1, Conan o Libertador. Depois nós temos aqui Conan da Aquilônia como volume 2 e Conan o Conquistador como volume 3, tá? O que sai aqui nessas edições são republicação de histórias que já saíram lá no Conan o Bárbaro ou na Espada Selvagem de Conan, só que aqui ele está nesse formato premium, né? Então se vocês pegarem aqui, ó, mesmo a Espada Selvagem de Conan sendo grande, olha o tamanho que ela fica aqui em comparação, né? Então aqui a gente tem, olha, 2 dedos aqui, mais 1 dedo e meio aqui. Então a arte aqui está muito mais destacada. E aqui, galera, foi o meu primeiro contato com histórias do Conan, assim, pra valer, de cabo a rabo, sabe?
Eu já tinha lido uma outra coisinha lá na Espada Selvagem, mas sempre assim de curiosidade, achei uma aqui, achei uma na biblioteca da escola, achei uma não sei o quê, pegava ali alguma coisinha, mas foi só. Aqui foi a primeira vez que eu parei, sentei e li diversas histórias de uma só vez. Eu tive contato com ela na Fast Comics, sei lá quantos anos atrás, estava lá em São Paulo, e aí... já começa com umas artes fenomenais, né? Estava lá em São Paulo, nessa Fast Comics, eu fui lá porque eu queria completar algumas coleções de mangás, principalmente da edição definitiva do Dragon Ball, que a Conrad estava lançando, né? E aí eu tava no caixa, eu entrei, já vi isso daqui, tava lá em destaque, bonitaço e tal. Fiquei namorando, aí eu já tava no caixa quase para pagar. E de repente o caixa que eu tava na fila lá tava bem perto de uma mesa que tinha diversas cópias aqui dessa edição, da edição histórica. E eu toda hora pegava, guardava, falei, quer saber? Eu não lembro nem o que eu deixei para trás para pegar essas edições aqui, tá? Mas peguei, e graças a Deus que eu peguei, uma das melhores escolhas literárias que eu já fiz na minha vida, uma das melhores decisões literárias que eu fiz na minha vida, foi ter deixado o que quer que foi que eu deixei para trás para pegar esta edição histórica, tá? Mas aí por que é repetição? Ora, o que sai aqui no Conan Libertador saiu na Espada Selvagem de Conan, foi relançado aí agora na Espada Selvagem de Conan. Eu acho que são histórias que terminam ali até a edição 15, mais ou menos, tá? Então aqui é uma republicação, a única diferença é que o tamanho é maior. Lógico que aqui no Brasil isso daqui saiu antes do que essa coleção da Espada Selvagem de Conan, tá? Essa edição aqui, de quando que é? Vamos ver. Essa edição aqui é de 2011, tá? Então eu devo ter comprado ela em 2012, sei lá, por aí. Já o volume 2, que é esse daqui, eu mostrei errado aquela hora, né? O volume 2 é esse. Nós teremos um apanhado de diversas histórias, tanto da Conan o Bárbaro, quanto da Espada Selvagem de Conan, com esse tema aqui do Conquistador, tá? Essa encadernada já veio depois só em 2017, então demorou um bom tempo para Panini lançar. Então, por exemplo, aqui ó, a gente tem Conan o Conquistador na página 169, que basicamente é a história do Conan, da adaptação da novela A Hora do Dragão, né? Que tem lá na Conan o Bárbaro, no ônibus, Conan o Bárbaro número 2. E vou fazer um comparativo para vocês darem uma olhada. Então começa aqui, deixa eu pegar lá. E aí aqui na 564 da Conan o Bárbaro a gente tem a mesma história, só que colorida, tá? Então para vocês verem como essas edições históricas aqui que a Mitos lançou, ela era basicamente uma republicação em outro formato. Quando ele republica a Espada Selvagem de Conan, vale a pena? Até vale por causa do tamanho, tá galera? O tamanho é muito maior, é muito melhor para você admirar as artes, tá? Então a gente vai tendo essas diferenças. Um outro comparativo aqui, ó, uma página em que aparece a Red Sonja. Reparem aqui na caveira daqui e de lá, como a de lá eu acho muito mais bonito a arte como um todo, né? Às vezes a cor aqui pode dar uma estragada nessa arte. Uma outra diferença legal aqui, né? O Conan aqui encarcerado, né, num calabouço aqui. Isso daqui me salta muito mais aos olhos do que isso daqui. Mas muito mais aos olhos, assim, né? Parece que a gente tem mais detalhes pra gente observar aqui. Apesar do colorido aqui ter ficado bonito, o preto e branco me chama muito mais atenção. E aqui, ó, além da diferença de arte, né, que a gente pode ver, a gente também observa uma diferença de nome, né, de tradução. Aqui tá Resgate na Torre de Ferro, enquanto lá tá Rumo a Tarântia e a Torre. Coisas bem diferentes, né? Já aqui no volume 3 é o único que, por enquanto, não tem nada pra gente fazer uma comparação, tá? Porque essas histórias, a última vez que foram publicadas aqui no Brasil, foram pela Abril, lá nos anos 90. Aqui o que a gente tem é a republicação dos 10 primeiros volumes, das 10 primeiras edições da série Conan, Rei Conan. Ela começa como Rei Conan, depois ela vira Conan Rei. Então, como isso daqui ainda não tem um equivalente mais novo, né? Essa edição aqui é a que fica, consequentemente, a mais cara para você adquirir hoje em dia aí. Mas a gente vai falar logo sobre o que falta ser traduzido aqui no Brasil, ser republicado, né? Como sempre, as artes são muito competentes. Independentemente de qual série, qual revista nós estejamos falando de Conan na Marvel. É difícil a gente achar alguma coisa que não esteja bonita. Mesmo lá na Espada Selvagem de Conan, depois que o Buscema sai, quando a gente já tá lá na década de 90, né, que o pessoal critica muito as histórias do Conan da década de 90, eu esqueci de mostrar lá, ó. Mas mesmo lá, olha como a arte
sempre é muito competente, tá? Não dá para você, muda um pouco o estilo, tal, mas não dá pra gente dizer que a arte é ruim, tá? Estilo obviamente muda, mas não podemos dizer que a arte é ruim. Então por isso que, apesar de ser várias republicações, eu mantenho as minhas edições aqui da edição histórica, tá? É um outro formato, um formato maior, são arcos compilados, sem ter aquelas histórias que nada tem a ver com os arcos aqui no meio. Por exemplo, esse Conan Libertador tem diversas histórias que, quando você vai ler ele lá na Espada Selvagem de Conan, que não fazem parte desse arco Libertador, mas estão lá no meio, né? E aqui a gente tem tudo bonitinho. E aqui, então, tem essa outra diferença também de muita coisa saiu em preto e branco e saiu colorida, que a gente vê em preto e branco, formato maior. E tem coisas que hoje em dia você só encontra mais fácil aqui ou nas edições lá da década de 90. E agora eu pergunto para vocês, vocês sabiam que Conan tinha tiras de jornal? Pois é, galera, Conan saía no jornal também, e a Panini compilou todas as tiras aqui nesses dois volumes. Ó, o volume 1 vai de 78 a 79 e o volume 2 vai de 79 a 81, trazendo tudo que saiu. O escritor é sempre o Roy Thomas. No volume 1, o artista é o Buscema também. No volume 2, a maioria já é do Ernie Chan, tá? Então aqui nós temos, como sempre, mais uma sobrecapa que repete a arte, então não entendi a necessidade dessa sobrecapa aqui. Agora a gente vem aqui na curiosidade, galera. Como que eram essas tiras, tá? Então o que que a gente tem, ó? Cada dia da semana tinha uma tira diferente. Então aqui, primeira tira, segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí vinha no domingo, a gente tinha um especial de uma página inteira colorida. E depois de novo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. As histórias às vezes tinham um arco só, né, um arco que durava uma semana, mas muitas vezes a história continuava, né? Então continua aqui, a seguir a batalha com a fera. Então aqui eles encontraram a fera. Aí na próxima semana começava a batalha com essa fera, que ia levando a semana inteira, até nós termos a conclusão. Aí aqui, ó, continua, duelo até a morte. Ó, esse duelo com a fera continua na próxima semana. Depois o fim aqui, ó, a seguir homens enjaulados, a coisa que já mudou. Mas você vê que ele tá com a mesma personagem feminina acompanhando ele, tá vendo? Então nós tínhamos toda uma história sequencial aqui, que ia progredindo então ao longo das semanas nessas tiras, com essas artes maravilhosas do John Buscema, como sempre, tá? Isso daqui, galera, eu recomendo a vocês que, se vocês se depararem com isso, já esgotou na Panini, se eu não me engano, peguem, tá? Porque a chance disso daqui ser republicado de novo, sei não, viu? Não vejo muita chance disso daqui sair de novo não, tá? Aqui só para mostrar para vocês rapidinho como a arte continua muito competente, apesar de ser da maior parte do Ernie Chan, tá certo? Que também fez muito Espada Selvagem. Beleza? Galera, aqui, ainda falando de histórias mais antigas, lá da Marvel, né, tem essas duas edições aqui que a Panini chamou de... Ela reuniu os dois nomes, né? Conan o Bárbaro, a Espada Selvagem em cores. Essa daqui tá meio chatinha de achar hoje em dia, tá? São dois encadernados aqui bem fininhos. Aqui no volume 1 a gente vai ter algumas histórias que só tinham saído em preto e branco. A gente vai ter essas histórias, então, de forma colorida, tá? Então, e tem bastante extra aqui no meio também, tem umas colorizações bem legais. A primeira história eu já li, mas eu li quando ela saiu na revista Espada Selvagem de Conan em cores mesmo, tá? Já o segundo volume, ela é uma quadrinização dos filmes, tá? Então, olha só, nós temos tanto a novelização do filme 1, aqui no Conan o Bárbaro do Pipoque Nanquim, né, do Ellis Sprague de Camp, quanto nós temos aqui a quadrinização, e aqui a quadrinização tanto do filme 1 quanto do filme 2, tá? Então aqui no filme 1, tem o começo lá com o pai do Conan falando para ele sobre o aço, sobre os deuses e tudo mais, né? Nós temos aqui o Conan treinando, temos o Conan sendo educado, o Conan sendo liberto. Aqui também tem aquela cena dele falando, né? Quando pergunta para ele, Conan, o que é o melhor na vida? No que ele responde aqui no quadrinho, né? Esmagar os seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir os lamentos de suas mulheres. Então aqui ele foi conhecendo até que ele é liberto, foge, encontra lá aquela bruxa, aquele ser lá naquela cabana, vai encontrar os outros personagens e por aí vai.
exatamente como acontece no filme, tá? E esse daqui dura uma edição só, é a mais curtinha. Já aí tem um monte de especial aqui no meio do filme, tá? E aí aqui depois começa a adaptação de Conan o Bárbaro, o filme 2, né? Que é Conan o Destruidor. Olha aí. E aqui nós temos então ela adaptada em 2 partes, tá? Já uma arte um pouquinho mais simples. E entre cada parte você tem aqui mais extras do filme, olha só. E depois nós temos a parte 2 de Conan o Destruidor. Então fica aí esta curiosidade. Além de Conan, a Marvel também lançava outros personagens do Howard, né? Como o Red Sonja, que infelizmente a gente não tem nada antigo dela dessa época da Marvel compilado aqui no Brasil. E ela lançou também Cool, olha aí, ó. Aqui no Brasil a Panini já compilou em 2 ônibus, aqui como Cool e os Bárbaros. E o volume 2 é Cool, o Destruidor, que tem aqui o conto pelo Machado Eu Reino. Galera, aqui, Cool, ele não teve exatamente uma publicação regular, tá? Muitas histórias dele saíam na Espada Selvagem de Conan, entre outras publicações, e em alguns momentos ele teve revista própria. Tanto é que aqui no primeiro volume vocês vão ver, ó, que nós temos tanto histórias em preto e branco, tá? Então o volume 1 aqui ele é tanto preto e branco, e o volume 2 nós já vamos ter histórias coloridas, de quando saiu em revista própria dele, tá? No mesmo estilo de Conan o Bárbaro, tá? Então a gente tem essa miscelânea, o volume 3 ainda tá para sair. Você vê que aqui no volume 2 a gente tem também algumas em preto e branco, tá? E galera, aqui do Cool eu não li nada. Nada. Ele é completamente inédito. Não, minto, né? Eu li algumas coisas que tinham lá na Espada Selvagem de Conan, quando a Abril publicava também. Mas só, tá? É muito pouco. Quando tinha, eventualmente. Aqui, galera, a Panini fez uma cagada, né? Se vocês olharem, deixa eu tirar a sobrecapa aqui para não estragar. Se vocês olharem aqui, ó, esse ônibus tem umas 800 páginas, é isso? 900, tá? Nas primeiras 500, vocês vão observar que as artes, elas não estão tomando toda a página, olha aí. Olha como ficou uma diagramação onde tem bastante espaço aqui em cima e aqui nas laterais e aqui embaixo também, né? Parece que o quadrinho está diminuído na página. Aí lá no meio, lá pela página 500 e pouco, eles corrigem isso. E aí a gente começa a ver o quadrinho preenchendo mais a página. Olha como sobra pouco espaço aqui, lá em cima, aqui embaixo também. Tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir observar isso daí. E isso daqui é um erro mesmo, tá? Tem vídeos na internet que comparam aí o primeiro volume brasileiro com o primeiro volume americano e dá pra gente ver como tá diminuído isso aqui. O que a Panini falou sobre isso? Nada. Panini não falou nada, fingiu que não aconteceu, não fez um recall, não fez nada. Eu só fico imaginando se um dia ela republicar isso aqui, se ela vai consertar ou não, tá? Eu acho que não. Mas tá aí então a curiosidade. Esse aqui, o Cool, eu devo pregar para ler logo, hein, galera? Logo vocês vão ver mais alguma coisinha sobre isso daqui, tá? E galera, as histórias de Cool foram publicadas entre 1971 e 1985, tá certo? Então, galera, depois que os direitos saem da mão da Marvel, eles meio que se espalham por aí, tá? Em 2003, acaba parando na mão da Dark Horse, que lança sua própria linha, com mais de 240 edições, que aqui no Brasil a editora Mitos lançou primeiro mensal, depois ela começou a compilar em capa cartão e capa dura, e vendo que ela não ia conseguir completar essa coleção em capa cartão e capa dura, né? Eu acho que já estava, juntando as duas, já tinha umas 13 edições publicadas, ainda ia faltar mais umas 7 para eles terminarem. A galera estava pedindo republicação de várias edições ali no meio e tal, e a Mitos viu que ela tinha um sucesso na mão, que era Hellboy, que estava saindo nesse formato aqui de ônibus, capa cartão e tudo mais, né? Quando ele era publicado pela Dark Horse dessa forma lá fora também, né? Nesse tipo de compilação. Ela falou, quer saber? Vou parar tudo e vou relançar tudo em 8 volumes em capa cartão, que ela chamou aqui de Conan Omnibus. Então, se você procurar por Conan Omnibus na Amazon ou no Google, você vai achar 2 versões. A Conan o Bárbaro da Panini em capa dura e a Conan da Dark Horse da Mitos em capa cartão, tá? Então, como eu falei, 240 edições, tem belíssimas artes, tem belíssimos escritores aqui. Eu já li aqui, tá?
dos 8 volumes eu já li o equivalente a 6, porque eu fazia essa outra coleção de capa cartão / capa dura, então tudo que tinha lançado ali eu li. Eu estimo que dá aí mais ou menos 5,5 a 6 ônibus, tá? Tanto é que vocês vão ver que a grande maioria dos meus aqui estão ainda lacrados, porque eu não parei para fazer essa releitura ainda. Então esse foi o volume 1, este daqui é o volume 2, que nós temos o volume 3, o volume 4, o volume 5, o volume 6, o volume 7 e o volume 8. Daqueles capa cartão, capa dura que eu tinha, eu vendi todos, menos esse daqui, ó, Conan Nascido no Campo de Batalha. Essa história aqui tá lá no volume 1 que eu mostrei para vocês. É fenomenal, tanto na arte quanto na história. É uma história de origem do Conan, tá? A gente vai ver ele aqui moleque e participando da sua primeira grande batalha. Ele foi essencial para o fim dessa primeira grande batalha, né? Tem artes magníficas, fenomenais. Então essa daqui eu falei, pô, eu preferia continuar a coleção em capa dura, tá? Tava ficando bonita e ela é muito mais fácil para você ler, tá? Ela abre muito melhor, né? Pô, capa dura dura mais e tudo mais. Essas daqui, elas são todas mais molengonas. Eu tenho algumas outras edições de outros personagens que vêm nesse mesmo formato. A cola lá quebrou muito fácil, né? Então não sei como vai ser isso daqui a longo prazo, né? Por isso que eu falo que eu prefiro as capas duras. Mas enfim, galera, a gente vai com o que a gente tem. Eu não ia ficar com uma coleção parte capa cartão, parte capa dura, parte em um outro formato de capa cartão. Vendi tudo, só fiquei com a lá Nascido no Campo de Batalha e refiz a coleção aqui, tá? Essa coleção aqui da Dark Horse adaptou 15 contos do Howard no final, tá? Então ela teve um bom número aí. Bom, galera, além da série do Conan, a editora Dark Horse também publicou diversas minisséries com o nome de Rei Conan, que a Mitos trouxe pra gente em 5 encadernados aqui, tá? Então vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, a Fênix na Espada, o Deus na Urna, a Cidadela Escarlate, a Hora do Dragão, aí aqui nós temos Conan o Conquistador, e aqui por último nós temos Lobos Além da Fronteira e Os Demônios de Kitai. Quem já leu Conan sabe que a grande maioria dessas histórias aqui são adaptações diretas de contos do Robert E. Howard, tá? Isso daqui é ouro puro também, é excelente, tá completinho, tá? Mas mesmo estando completo, a Mitos depois foi lá e relançou tudo no formato de ônibus como esse daqui, tá? Para quem estiver fazendo só a coleção desse, ter tudo no padrão. E esses 5 encadernados foram reunidos então em 2 volumes, tá? Também ainda na Dark Horse, ela lançava diversas outras minisséries do Conan que não entrava diretamente em alguma mensal, né? Era só um especial que era lançado em 4 edições, 5 edições, 6 edições. E aqui no Brasil, a Mitos reuniu tudo isso em 3 encadernados aqui, que ela chamou de Conan a Lenda. Então a gente tem aqui o volume 1 e o volume 3. Então tudo isso, né? Cada minissérie é escrita por um escritor diferente, tem artistas diferentes e tudo mais. Então é um apanhado de todas essas histórias coletadas aqui. Isso daqui também já está sendo republicado pela Mitos, de novo, neste formato aqui, tá? Então tudo que está aqui vai sair em 2 volumes deste formato aqui, mais algumas outras histórias que a Mitos não colocou aqui dentro, só saíram aí também em capa cartão e algumas outras coisas assim, tá? Então esses 2 encadernados vai reunir tudo isso, mais algumas outras histórias. Só não vai reunir o volume 2 desse Conan a Lenda. Por quê? Porque como vocês podem ver aqui na capa, o volume 2 tem também a personagem Red Sonja ou Red Sonja. E aqui vocês podem ver também pela lombada que é uma parceria da Dark Horse com a Dynamite. Dynamite foi quem pegou os direitos da Red Sonja lá em 2005. Então lá um pouquinho mais para trás eu falei que ali nos anos 2000 os direitos se separaram, né? Foram viajando por aí, porque Conan, Cool, Solomon Kane foram para Dark Horse e a Red Sonja foi para Dynamite. Então parou aquela grande interação que esses personagens tinham, tá? Então aqui precisou ser uma collab das 2 editoras. Aqui nós temos 3 histórias escritas tanto pelo Jim Zub, da Dark Horse, quanto pela Gayle Simone, da Dynamite, com alguns artistas diferentes. São boas histórias, tá? Algumas artes eu gosto, algumas artes eu não gosto. Tem alguns encontros curiosos aqui, como por exemplo, da Red Sonja com a Belit, né? A Belit é a rainha da Costa Negra, para quem não ligou o nome, a pessoa.
Então aqui as duas, por exemplo, se encontram. E aí nós temos diversas histórias aqui que são bem boas, são legais. Seguindo nesta linha, agora aqui entrando diretamente só na Dynamite, se teve um Conan com Red Sonja, nós temos aqui um Red Sonja com Conan. Mesma coisa, tá, galera? Uma história aqui trazendo a interação desses dois personagens, tá? Então, e já que a gente entrou na Red Sonja e na Dynamite, eu tenho uma coleçãozinha de importados aqui, ó. Porque a Red Sonja, desde que ela foi para Dynamite, teve pouquíssima coisa publicada aqui no Brasil, tá? Ela teve aí, então, essas parcerias da Red Sonja, da Dynamite com a Dark Horse, né? Mas lá em 2005, então, ela começou uma série própria, uma série nova, que durou aí 80 edições, que foram compiladas em 5 volumes. Novamente, em volumes iguais esses da Mythos aqui, ó, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, Conan da Mythos, Red Sonja, como vocês queiram, eu fico mudando de uma hora de um jeito para o outro, da Dynamite, esse daqui importado, tá? Então nós temos aqui o volume 1, Red Sonja She-Devil with a Sword, volume 1. Temos aqui o volume 2, o volume 3, o volume 4. Esses 4 primeiros volumes aqui, galera, eu comprei em 2016 ou 2017, tá? Alguma coisa assim. Já o 5º volume, ele sumiu e eu só fui conseguir comprar no marketplace da Amazon de uma loja, acho que era na França, na Espanha. Não sei porque, estava barato, estava frete grátis, eu só consegui comprar no fim de 2024, tá? Então é muito bizarro isso. Eu já li os 4 primeiros volumes, me falta ler este 5º aqui. Bem medianas as histórias, tá, galera? Começa muito bem, dá uma caída nesses 2 volumes, aqui melhora, não sei no 5º. As artes às vezes são muito boas, às vezes são muito ruins. Além disso, eu também tenho alguns desses especiais que a editora vai soltando fora das mensais, né? Como aqui, ó, Red Sonja Queen of the Frozen Wastes. São 4 ediçõezinhas aqui reunidas só. Também tenho essa outra que se chama Red Sonja Travels, Red Sonja Travels. Essa capa aqui imita a capa lá do Death Dealer, né, do Frank Frazetta, uma arte deles bem famosa. Essa daqui teve um volume 2 que eu também não consegui pegar, mas isso aqui é de novo um compilado de diversas histórias de diversos escritores, artistas e tudo mais. Mesma coisa aqui na Savage Tales of Red Sonja, que eu imaginei que ia ser tudo preto e branco, tipo a Espada Selvagem de Conan, né, mas não é. É também mais uma coletâneazinha de histórias, tá? Então é isso que eu tenho da Red Sonja da Dynamite. Fora isso daqui, eu li muito pouco da Red Sonja, tá? Uma outra coisa que saiu por aí em edições antigas aqui no Brasil, ou algumas coisas que eu li online. Este volume 1 aqui, a Panini até chegou a tentar lançar aqui no Brasil, tá? Ela lançou acho que 4 ou 6 encadernadinhos, que devem pegar no máximo metade desse volume aqui, tá? No máximo metade. E parou por aí. Ninguém nunca mais fez uma publicação decente da Guerreira Ruiva aqui no Brasil, tá? E esse aqui é um dos encadernados que eu falo pra você, esse primeiro aqui tá bom. Mas os outros 2 aqui, o 2 e o 3, eles já tudo quebraram. Se você abre, você vê que já tá quebrado a cola no meio, assim, infelizmente. É o meu medo com esses ônibus do Conan também. Bom, galera, depois de passar pela Dark Horse, a licença de Conan volta para Marvel e ela volta então a republicar tudo nesses ônibus que a gente vê aqui atrás, que a Panini traz aqui para o Brasil, e ela inicia uma nova série, tá? Apesar dessa série ela inicia 2 séries, uma de novo de Conan o Bárbaro, outra de A Espada Selvagem de Conan. A Espada Selvagem de Conan, ela não é mais em preto e branco, tá? Ela é normal, assim como a Conan o Bárbaro, só que ela tem uma outra proposta ali no decorrer dela. Conan o Bárbaro é a mensal principal. Só que não dura muito, tá? A Conan o Bárbaro dura apenas 25 edições e a Espada Selvagem de Conan dura apenas 12. Além disso, ela publicou também 6 edições de Rei Conan. Aqui no Brasil, a Panini trouxe somente no formato mensal, tá? Eu sou meio chato com essas lombadas canoas, eu não gosto como elas ficam na prateleira, então eu comprei esses boxinhos aqui, né? Aqui você vê que ela reúne as edições 1 a 7, então a gente abre aqui, a gente tem os 7 volumes, tá? Não vou mostrar todas elas para vocês, já li tudo aqui, começa muito bem, depois dá uma boa decaída, tá, galera? Aqui tá a caixinha com os volumes 8 a 13, ó, que já é uma caixinha maior, porque a Panini começou a trazer mais histórias por volume, tá?
para correr com a série. Então aqui são os outros volumes que estão compilados aqui dentro. Então, mas o legal disso daqui é que cada edição vinha no fim dela com um conto do Howard que eles estavam escrevendo aqui, né? Que vinha em formato meio que folhetim, né? Então a cada edição vinha um trecho desse conto, ó. Então aqui a gente tem A Luz Estelar Negra, parte 11, por exemplo, ó. Então vem aqui nessa... Olha, pega aqui uma, duas... aqui, ó, pega mais uma terceira folha e vem A Luz Estelar Negra, parte 12, que pega aí mais umas 2 páginas, 3 páginas e encerra aqui, tá? Então isso daqui até foi uma coisa que quando eu estava lançando eu fiquei curiosíssimo para ler, falei, pô, mas não vou esperar 2 meses para ler mais 3, 4 folhas, né? Vou esperar sair as 12 partes, depois eu leio tudo. Nunca mais voltei para fazer essa leitura, né? Obviamente. Então aqui ainda tem coisa inédita para mim conhecer, tá? Então assim, eu li tudo de parte quadrinhos, mas não li esse extra deste conto que tem aqui dentro. E a Espada Selvagem do Conan, também acontecia a mesma coisa, tá? Também tinha um conto sendo narrado aqui dentro, que aqui era o conto, deixa eu ver, era o conto A Sombra da Vingança, ó, que também vinha aqui algumas páginas a cada 2, 3 meses, tá? Então essas coisas me faltam ler. De novo, galera, eu falei, aqui a gente tem um problema, que essas histórias saíram na Marvel já na era mais progressista da Marvel, né? Onde o Conan passou a ser problemático, toda a parte com relação às mulheres aqui foram bem diminuídos o tom, a parte de violência ela foi diminuindo com o tempo, também começa muito bem, depois vai diminuindo bastante, os temas narrados também vão diminuindo bastante, o Conan também dá uma ligeira mudada na personalidade dele. Nas últimas edições até virou polêmica lá que eles começaram a cobrir algumas personagens femininas, né? O artista desenhava ela toda sensualizada, do jeito que era nas edições antigas da Marvel, e quando ia a Marvel colocava mais roupa em cima dela, sabe? Então começou a ter esse tipo de problemática ali dentro. O escritor aqui, a maior parte das histórias é o Jim Zub, e pô, que é maior atestado da qualidade do Jim Zub, de você ver a qualidade das histórias que ele faz aqui e o salto que dá quando vai para Titan Comics, que é a próxima que eu vou falar. Lá só ele que escreve e a qualidade dá comparado com isso daqui, cara, dá um salto gigantesco. Ou seja, ele estava sendo muito cortado lá nas coisas que ele escrevia, tá? Ele estava sendo muito censurado. Então a Panini nunca compilou isso daqui de nenhuma outra forma, ainda que não seja lá uma nota 9, 8,5, nem nada, ainda é um nota 7, tá? De histórias do Conan, que se a Panini compilasse eu iria atrás de trocar as minhas edições aqui por essas compiladas, tá? Além dessas mensais aqui dessa nova fase na Marvel, né? A gente teve também alguns especiais que a Panini lançou aqui, ó. Então nós temos Conan o Bárbaro Especial, volume 1 e volume 2, como vocês podem ver, tá lacrado, não li. Nós temos também aqui Conan A Batalha pela Coroa da Serpente e Conan Guerra da Serpente, também falta ler os dois, esse daqui eu consegui em sebo, por estar aberto. E nós temos aqui a Era de Conan Bellet volume 1, tem a Era de Conan volume 2 ainda, que falta pegar. Isso daqui é horrível, tá? Isso daqui é horrível, eu já li online a primeira vez, horrível. Mas tá aí, sou colecionador, vou pegar. Não creio que falta mais nada a Panini lançado que saiu de Conan nesse retorno da Marvel. O Conan, durante esse retorno da Marvel, também fez parte dos Vingadores Selvagens, olha aí. Uma versão dos Vingadores que só tinha uma galera aí mais porradeira, né? Tinha então o Conan, tinha o Justiceiro, tinha o Deadpool e por aí vai, tá? Saíram em 7 volumes, o Conan está do volume 1 a 6. Eu até hoje não fui atrás, dizem que é legal, mas até hoje não fui atrás. Vamos ver, qualquer dia eu dou uma chance e vejo, se eu achar por aí algum sebo eu dou uma chance, tá? Mas não é algo que eu vou ativamente atrás. Então galera, como dito, em 2023... Conan, então, os direitos de Conan vão para Titan Comics. Ninguém estava gostando do que estava saindo lá, estava dando muito polêmica, não era mais o que a Marvel representava, né? Conan era bem contrário do que a Marvel representava na época. E vai para lá e vai com o mesmo escritor, né? E muita gente ficou na dúvida, o Jim Zub falou, não, galera, vocês não têm noção de como vai ser diferente. E aí começou a publicar e a Panini está trazendo nesse formatinho aqui de mensal. Cada edição brasileira traz 2 edições americanas, tá? Então aqui, lá nos Estados Unidos já está na edição 29 ou 30,
Aqui no Brasil já saíram 10 edições, ou seja, estamos na edição número 20. Mas lá também nos Estados Unidos já saíram alguns especiais, 2 ou 3 especiais, minisséries, né, fora da mensal, que não chegaram aqui no Brasil ainda, tá? Eu fiz a assinatura aqui de Conan o Bárbaro, estou esperando há 1 mês e meio o meu volume 10 chegar, já está nos correios até hoje, não chegou. Então aqui nós temos uma mensal que está trazendo um arco de histórias bem grande aqui, tá? Isso daqui, galera, é o melhor ponto de entrada para Conan no momento, tá? A melhor facilmente. Se a Panini começar a republicar ou se ela começar a trazer os encadernados dessa fase aqui, que eu torço demais para ela trazer isso daqui em forma encadernada, vão atrás, peguem, não percam essa oportunidade. Isso daqui tá muito, muito, muito bom. Já adaptaram aqui o conto da Filha do Gigante de Gelo, que tá muito legal aqui também, e com o tempo eles vão trazendo aí outras adaptações. A arte aqui, galera, todas as edições estão belíssimas. Nós temos diversos pequenos arcos de histórias de 4 em 4, mas todos esses arcos de histórias, eles movem uma história maior para frente, tá? Com relação a alguns objetos aqui. Então tá valendo muito, muito a pena, tá? Mas muito a pena mesmo. Tá sendo assim facilmente a minha maior diversão quando chega uma edição aqui do Conan, e eu leio tão rápido isso daqui, eu devoro tanto que eu tenho deixado acumular, tá? Então, por exemplo, eu ainda não li aqui o volume 9. Aqui também tem alguns extras aqui, mas não é um conto que está sendo trazido, tá? Então tá aí. Além da Conan o Bárbaro, a Titan Comics também reviveu a Espada Selvagem de Conan, lógico, né? E aí ela traz aqui também no formato magazine, né? Ó. Como vocês podem ver, é um formato bem maior do que o formato comics tradicional, certo? Só que aqui, galera, eu não tô gostando não, tá? Primeiro que esse daqui teve essa capa meio computadorizada, teve uma arte aqui também meio computadorizada, vem um mapinha aqui, ó. Também teve uma arte aqui meio computadorizada, que eu também não gostei. E tá indo meio que no formato de antologia, tá? Então cada edição aqui a gente muda alguns artistas e por aí vai. Aqui no Brasil só saíram 3, eu tenho 2, lá fora já saíram 12, tá? Então assim, galera, o volume 2 até deu uma melhoradinha, deu uma melhorada na arte e tal, mas ainda assim tem uma outra publicação que eu vou mostrar para vocês logo logo que tá dando um banho de qualidade nessa daqui. A melhor coisa que tá tendo aqui na Espada Selvagem de Conan da Titan Comics é que no final tem uma mini história do Solomon Kane. E essas histórias do Solomon Kane estão sendo muito mais divertidas que as histórias do Conan. São histórias curtíssimas, tá? Ó. Essa daqui, por exemplo, vem aqui, ó. Não pega nem 10 páginas e tá sendo muito melhor que a história completa do Conan. E outra coisa legal que tá saindo aqui também são alguns contos do Jim Zub, tá vendo? Aqui, ó, Sacrifício na Areia, um conto por Jim Zub. Isso daqui ainda também eu estou por ler, tá? Então eu não sei se colocasse isso aqui em papel, quantas páginas pegaria e tudo mais. Mas esse daqui ele começa e termina aqui mesmo, tá? Então da Titan Comics aqui no Brasil, por enquanto, é isso que nós temos. Então galera, agora a gente entra num período interessante aqui. Porque ali na virada da década de 2010 para a década de 2020, os direitos das histórias do Robert E. Howard caíram todas em domínio público, tá? Então diversas editoras começaram a trazer suas próprias histórias, seus próprios quadrinhos. E com isso, a única coisa que elas não podem é usar o nome Conan o Bárbaro ou Espada Selvagem de Conan. Isso ainda é propriedade da Conan Properties e ela vende essas licenças, tá? Tanto é que por isso você vê, por exemplo, que foi a Príncipes, a Pandorga, lançou Conan, mas lançou com um nome específico, ela não pôde usar Conan o Bárbaro. O Pipoca Nankin usa Conan o Bárbaro nas suas publicações porque ela comprou esses direitos, tá? Então a gente tem essas problemáticas. E aí as editoras vão achando alternativas para lidar com o nome, né? Por exemplo, essa publicação aqui da Alta Geek, que acabou de chegar para mim na Semana do Consumidor, formatinho, pequenininho, traz uma história aqui, eu nem sei de que editora que é isso daqui, mas se eu não me engano vai mostrar um conflito aqui do Conan mais jovem com o pai dele, tá? Que editora que saiu isso daqui lá fora? Saiu na Carras Comics em 2022, não faço ideia, aproveitei que estava em coleção e em promoção para pegar isso daqui, tá? Até que tem uma arte decente, não sou muito fã desse formatinho aqui para comics, eu acho muito pequeno,
Eu acho que não dá lá muito certo. Isso daqui não saiu nesse formato lá fora, eu tenho certeza, tá? Não é comum os americanos fazerem assim. Tanto é que dá pra ver que tá até difícil de ler alguns balões aqui, tá? Também temos aqui A Torre do Elefante pelo Alcatena. Alcatena, quadrinista argentino, então ele lançou a sua versão aqui de um dos principais contos, um dos contos mais aclamados do Robert Howard por Conan, um Conan Lovecraftiano, né, pelas coisas que ele encontra aqui. E a arte do Alcatena é sempre muito competente. Ainda não fiz a leitura desse quadrinho aqui, tá? Peguei ele no fim do ano passado também. Não sei o quanto o Alcatena tira, o quanto o Alcatena adiciona a esta história. Temos também um Conan italiano, galera, olha isso, ó. Este daqui faz tempo que eu tenho, faz muito tempo que eu tenho aqui, ó. Em vez de chamarem de Conan, eles chamaram apenas de O Rei Cimério. Tem os créditos aqui ao Robert Howard. O Rei Cimério, a Espada Quebrada. Já saiu um volume 2, tá? Isso daqui é uma publicação aqui no Brasil da Red Dragon Books. E originalmente é da Leviathan Labs. Leviathan Labs? Leviathan Labs. Se eu não me engano, era italiana. Deixa eu confirmar aqui. Roteiros Massimo Rossi, Alessio Landi, Luigi Boccia e por aí vai, tá? Então nós temos aqui um outro estilo de arte e tudo mais, né? Mas seguindo aí a tradição do preto e branco. Quem já leu fala que é muito bom. E eu tô aí tentando encaixar isso daqui em algum momento, tá? E a arte dá uma boa variada aqui dentro, só do que eu tô folheando, tá? Então vou ir atrás ainda do segundo volume também. Também temos uma versão de Conan a brasileira, olha só, a editora Fantastic Hub tá lançando aqui Crônicas Iborianas, que o Conan aqui ele não tem o nome de Conan, tá? Ele tem o nome de Angra, que foi assim até que o Howard chamou Conan em algumas histórias, em alguns contos. Então aqui as histórias são do Marco Colares, aí um dos maiores estudiosos de Conan, a cara aí da página do Fórum Conan, né, que tem página também no YouTube e tudo mais, tem canal aí. E o Mozart Couto tem essa arte bem mais pesada, né, no lápis escuro, mas ao mesmo tempo muito bonita. E o legal disso daqui, galera, é que está sendo um arco que se passa após a história da Torre do Elefante, tá? Então, como eu já devo ter dito aqui no vídeo, né? Em diversos momentos, muitos autores, tanto aqui nos quadrinhos como nos romances, eles vão pegar lacunas nas histórias que o Robert Howard escreveu e vão preencher essas lacunas, né? Então, por exemplo, a Rainha da Costa Negra. Ela tem lá o começo, depois tem um salto e tem o fim. Tem um pula todo um tempo ali. Então, muitos quadrinistas vão lá e enchem um monte de aventuras para os dois personagens, né? Por Conan e para Bellet, nesse salto temporal que tem aí. Aqui o Colares pegou a história da Torre do Elefante e falou assim, o Conan ficou famoso agora, ele foi chamado para assaltar uma outra torre. E aí eles vão descobrir o que tem nessa outra torre. Já tá no volume 4, eu tenho só os 2 primeiros. Tá legal demais isso daqui, tá dando um banho na Espada Selvagem de Conan ali da Titan Comics, tá? Pelo menos para mim. E eu vou com certeza continuar pegando este material aqui. Mas o mais famoso que saiu desta nova leva de Conan por diversas editoras, né, de Conan no domínio público, está sendo aqui então o Conan da editora francesa Glénat, que faz aí quadrinhos francos belgas, né, os famosos BD. Então o Pipoca e Nanquim já trouxe pra gente tudo que saiu lá pela Glénat. São 14 histórias, tá? O primeiro volume aqui vai trazer 4 histórias. O segundo volume traz mais 4 histórias. Já o terceiro volume traz 3 histórias, tá? E o quarto volume traz outras 3 histórias. Então o Pipoca já trouxe tudo. Aparentemente a Glénat está continuando com essa publicação. E o Pipoca falou que assim que der para ela fazer um novo, né, publicar mais, e der para fazer um novo encadernado, eles vêm e trazem um 5º encadernado pra gente. O interessante disso daqui, galera, é que quem tá editoriando toda essa coleção aqui, o cara é fã do Conan pra caralho, tá? Eu já vi falar algumas coisas dele. E também tá funcionando no formato de antologia. Então cada história tem um artista e um escritor diferente. E a Glénat, ela tá focando em adaptar os contos, tá? Então essas 14 histórias que saíram aqui são adaptações de 14 contos do Robert Howard. Então a gente sabe que ela tem um certo limite aí para ir, de mais ou menos 20 e poucos contos, tá? Vamos ver se a editora Glénat vai conseguir fazer tudo isso. Aqui a arte vai variar bastante, tá, galera? Então nós temos aqui algumas artes que eu gosto bastante, outras nem tanto.
Muita gente criticou essas artes, né? Porque tem algumas que parecem assim meio infantilizadas, ou que o Conan não parece lá muito Conan, né? Mudam o cabelo dele, alguma coisa assim. Mas tem histórias também extremamente boas. Então assim, li o primeiro volume só por enquanto, gostei da maioria das coisas que vi aqui, gostei da maioria das artes que vi aqui, mas não é uma espada selvagem de Conan, né? Aqui, essa história que tem aqui da filha do gigante de gelo é um ponto altíssimo e extremamente elogiado desta coleção da Glenar aqui, tá? Então é isso. A gente chega aqui então nos 4 volumes de Conan da Glenar. E com isso, finalmente, eu encerro toda a minha coleção do Robert E. Howard. O que eu fiquei devendo para vocês aqui então que eu tenho e não mostrei na coleção? É aquela minha outra versão do Solomon Kane, de capa azul, que foi publicada pela editora Generale, e eu tenho uma história da Red Sonja, escrita pelo Roy Thomas, com desenho do Esteban Maroto, publicado pela editora Pipoca Nanquim. Eu simplesmente esqueci de pegar lá na minha mãe, está lá, infelizmente eu não trouxe para cá, tá? Dentro desse encadernado também tem o conto da Red Sonja, o conto original, o único conto da Red Sonja, né, escrito. Então é isso, galera. Bom, galera, das coleções que eu tenho aqui, que estão em andamento, o que falta lançar que eu ainda quero? Pela Panini, falta sair o volume 10 do ônibus do Conan o Bárbaro, e aí completa essa coleção. Falta o volume 3 do personagem Cool, também completa essa coleção. O Solomon Kane também tem um ônibus próprio, é um ônibus de volume único, né? Falta lançar isso daí. Falta lançar também os 3 ônibus do Rei Conan, uma fase igual Conan o Bárbaro, só que com Conan Rei, tá? Se a Panini quiser, eu não duvido nada que logo logo ela relance a Espada Selvagem de Conan também em formato ônibus, e serão aí 14, 15 volumes no total. Temos ainda continuações das histórias da Titan Comics, está ativamente publicando, temos as minisséries que precisam sair e tudo mais. Tem as histórias da Fantastic Hub, que eu vou continuar acompanhando. Tem as histórias da Glenar, que provavelmente ela vai continuar fazendo mais adaptações. O Pipoca Nanquim promete continuar lançando mais obras do Robert E. Howard, né, nesse mesmo padrão aqui, e eu vou continuar colecionando. Não vai sair nada esse ano, mas deve sair no ano que vem. Eu chuto que ou eles vão trazer a ficção, os faroestes dele, ou as histórias de horror do Conan, tá? Do Robert E. Howard. Também tá para lançar aqui no Brasil, galera, a Fantastic Hub vai lançar diversos contos do Robert E. Howard em formato de bolso, tá? Ele já tem as primeiras imagens, já estou colocando aí. Logo vai abrir o Catarse. Eles vão lançar 3 livros por vez, mas como eu falei, serão livros de bolso, livretinhos, né? Pequenininhos, que vão trazer ali alguns contos reunidos. E não vai assim, tudo do Conan, depois tudo do faroeste, tudo isso, aquilo, não. Vai ter conto do Conan, Conan de faroeste, conto disso, conto daquilo. Muito provavelmente eu vou pegar algumas coisas aí também para conhecer, tá? Tem uma história da editora Avec, que também eu estou muito interessado, eu estou deixando a capa delas aí porque eu esqueci o nome dessa história, mas o interessante dele é que ela faz aquilo que eu falei para vocês, né? Ela pega uma lacuna e preenche. Lacuna justamente com a Rainha da Costa Negra, né? O autor ali, o autor espanhol, vai tentar demonstrar por que a Belit começou a se comportar daquele jeito no final da história da Rainha da Costa Negra, então ele vai preencher essa lacuna aí. É em 2 volumes e eu estou muito interessado, falam muito bem dessa história também. E eu adoraria que viesse aqui para o Brasil mais histórias da Red Sonja, principalmente da era Marvel. As que saíram aí pela editora Dynamite pós isso que eu tenho é muito controverso, tá? Entra a Gayle Simone, ela faz um bom trabalho no começo, mas depois muita gente começa a reclamar que a Red Sonja dela começa a ficar feminista demais, né? E também a gente já tá falando de 2010 para frente. E a Dynamite não para de soltar especiais da Red Sonja, é até difícil a gente acompanhar o que tem, o que é bom, o que é ruim, tá? Mas gostaria de ver aqui, e gostaria de ver, como eu falei, mais contos do Conan escritos por outros autores, principalmente esses 56 que eu citei lá no começo. Pela editora Mitos, ela já publicou os 8 ônibus que compila tudo. Ela está trazendo aqueles outros 2 ônibus que trazem todas as minisséries, e ela já anunciou que vai trazer então, a partir de agora, o que a Dark Horse publicou com outros personagens do Robert E. Howard, tá? Com o Cool e com o Solomon Kane, e a Dark Horse até fez pequenos especiais com alguns outros personagens. A Mitos disse que vai começar a publicar isso daí ainda esse ano. Vou atrás, com certeza. E agora eu vou falar aqui rapidinho para vocês o que eu considero ser uma boa porta de entrada. O que a Titan Comics está lançando no momento é uma excelente porta de entrada para ler Conan, tá? Os Conans do Pipoca Nanquim, da Glenar ali, também é muito bom, tá, galera? Principalmente se você pegar os contos para ler e depois ler as adaptações.
é legal, tá? Faz um bom exercício. Essa coleção da Espada Selvagem eu não recomendo você fazer. A partir do volume 50 começa a ficar muito difícil de achar, e mesmo dos 50 para trás já tem algumas edições, o pessoal tá pedindo aí 100, 150 reais. Tá loucura, não recomendo vocês fazer. Se quiserem ler a Espada Selvagem de Conan, aguardem a republicação no formato Omnibus, ou vão ler online, ou procurem as edições da Abril, tá? Então assim, é excelente? Recomendo? Mas não nessa versão, procurem de outra forma. Conan o Bárbaro, eu vou deixar as informações aqui na tela como que está a republicação dessa série aqui, tá? Se eu não me engano, vai ter republicação ou teve algumas edições sendo republicadas. Mas muitas edições aqui do começo já estão meio difíceis de achar, pelo menos é o que eu lembro de cabeça. Mas também é uma excelente porta de entrada. Mas olha, galera, nada vai bater essas duas editoras aqui, essas duas fases. Conan, da Titan Comics, que está saindo agora, e os Omnibus do Conan pela Mitos. As duas melhores portas de entradas que vocês terão disponíveis aqui no Brasil, tá? Aqui tá completo, tá sendo sempre reimpresso, aqui tá saindo agora, você ainda consegue achar ou no site da Panini, ou na Amazon Marketplace, ou em sebo e por aí vai, tá? São as melhores portas de entrada para você conhecer Conan nos quadrinhos. Conan em literatura, você tem as edições do Pipoca e Nanquim, republicadas em capa cartão, vocês têm as edições da Pandorga, você tem as edições da Conrad, você tem essa nova publicação da Fantastic Hub, enfim, opções não faltam, tá certo, galera? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem aí no comentário o que vocês têm na coleção, que da minha coleção que vocês gostariam de ter, falei alguma merda aqui, muito provavelmente sim, me corrijam aí nos comentários também. Você conhece Conan? Não conhece? Ficou interessado em conhecer? Me fala aí, tem alguma coisa específica de Conan, Robert Howard, qualquer personagem que você queira conhecer? Me diga também, tá? Me sigam aqui no Instagram, @bibliotecabruta. Muito obrigado por tudo e valeu!